pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Saúde e Bem-Estar. Bom dia, Renata. Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia, Jean. Bom dia, Renata. Bom dia. Nosso convidado especial. E o tema de hoje, pessoal, é um tema muito importante. É o TDAH. Então, e para discutir sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Flávio Santana, neuropediatra do Hospital Alberto Antunes, que é o nosso hospital universitário de Alagoas. Flávio, eu queria que você começasse o programa conceituando o TDAH. Tá, o TDAH é uma sigla, né, para uma doença que chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Como o próprio nome já diz, ele acomete crianças com duas características principais: a hiperatividade ou a desatenção, certo? O TDAH ele pode, não existe o termo TDA, que muita gente fala, transtorno de déficit de atenção. Você tem um TDAH, ele pode ser predominantemente hiperativo, predominantemente desatento ou misto, né? A grande maioria das crianças ela tem um TDAH misto, tá? E aí a gente está falando de dois sintomas, tá? Isso é importante que se fale. Vamos falar, por exemplo, da hiperatividade, certo? Então, a criança ela pode ser hiperativa e não ser TDAH. A criança ela pode estar hiperativa e não ser patológico, entendeu? Então, a hiperatividade é um sintoma. A gente tem que colocar isso na cabeça. Do mesmo jeito que o déficit de atenção é um sintoma. Você tem que pegar esse sintoma e você vai enquadrar esse sintoma em algum lugar. Então, assim, é importante. Duas coisas são extremamente importantes para a gente conceituar se é patológico ou não. É a frequência com que isso ocorre e se isso está levando a algum tipo de transtorno para essa criança. Isso. Certo? Ou seja, hoje a gente sempre fala, uma criança mais danadinha, entre aspas, essa criança é hiperativa, né? Então, quais são as principais causas que levam um pai, uma mãe procurar você e pensar, meu filho é um hiperativo patológico ou não, ele está um hiperativo? Uhum. Isso é extremamente importante. As causas que levam a procurar são as mais diversas, né? Quando começa a levar um tipo de prejuízo escolar, um prejuízo familiar, de convívio com outras, até com outras crianças, dentro da família, só que isso pode ser momentâneo, como eu te falei, a criança ela pode ser hiperativa, ela pode estar hiperativa. Ela pode estar um pouquinho mais hiperativa, por exemplo, por alguma ansiedade momentânea que ela está passando, tá? E aí é extremamente importante isso que eu já falei. Frequência com que isso ocorre e se leva algum prejuízo para essa criança, certo? Existem critérios bem definidos, existe um livro que chama DSM, né? DSM-5 é uma reunião que psiquiatras e neuropediatras do mundo todo se reúnem para definir critérios. Então, todas as doenças neuropsiquiátricas elas têm critérios bem definidos, certo? Não é a criança entrar, dá 2 pulinhos dentro do consultório, essa criança é hiperativa, certo? Existem critérios bem definidos, o TDAH existem critérios exatamente bem definidos, onde não são só as características clínicas, precisa que seja em mais de um ambiente, existem outros critérios importantes. Então, assim, é importante frisar isso. O prejuízo, a palavra transtorno, você tem transtorno de déficit de atenção, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar. A palavra transtorno significa exatamente isso. Ela significa que precisa levar a um prejuízo, certo? Se a criança está mais hiperativazinha ali, mas ela não tem prejuízo nenhum, então a gente não tem indicação, não é patológico, não tem indicação de tratar. Eu te pergunto isso, Flávio, porque eu tenho uma criança muito próxima a mim que era até engraçado a desatenção dele, né? E a gente no início era tudo engraçado, né? Ele fazia algumas coisas, a gente dizia, poxa, como ele é voador, né? Como ele é voador. Mas aquilo começou, como você falou, começou a se repetir. Então, tipo, tá na escola, início das aulas, entra, pede para ir ao banheiro, quando ele volta, ele não sabe onde ele estava sentado. Então, no período, a mãe começou a se preocupar, porque as professoras começaram a alertar. O que passou, o que era engraçado em casa, passou a ser um motivo de preocupação, né? Então, por que ele é tão esquecidinho? E aí foi quando houve a primeira procura pelo neuropediatra. Uhum. Você falou em déficit de atenção, você falou em causas, né, desses sintomas. Como eu falei, o déficit de atenção e hiperatividade são sintomas. O déficit de atenção. Você pode ter um déficit de atenção, por exemplo,
por você não dormir bem. Entendeu? Se você tem um sono que não é um sono adequado, você pode no outro dia ter um déficit de atenção, e se isso se prolonga, você pode ser uma criança com déficit de atenção por não dormir bem. Por uma causa também, Flávio, acho que é ocular, né? Tem crianças que reclamam também. Sim, Isso. Causa ocular, causa auditiva, certo? Então, o diagnóstico diferencial é extremamente importante. O transtorno de ansiedade também, a ansiedade generalizada leva a um déficit de atenção. Pessoas ansiosas, elas são mais desatentas, certo? Então, o diagnóstico diferencial é extremamente importante. A gente precisa pesquisar tudo. Por quê? Porque o TDAH, em si, existem medicações específicas, certo? A medicação mais utilizada hoje é o metilfenidato. Por exemplo, se você pega uma criança desatenta porque ela é ansiosa, se você usa o metilfenidato, você vai piorar essa ansiedade. Entendeu? Então, tem que se ter muito critério com relação a esse tipo de diagnóstico. Acho que isso é uma coisa muito importante, né, Flávio? Por isso que a gente sempre fala a questão do especialista. Eu acho que esse programa também traz um pouco disso. Isso. Para que a gente possa procurar as pessoas certas, as pessoas que podem ajudar, né, nesses momentos. No caso do medicamento de uma criança desatenta, ele vai acionar algum mecanismo para que ele diminua esse estado de desatenção dele? Sim. O TDAH, porque se você pega uma criança que é desatenta por não estar dormindo bem, você vai tratar o sono, né? Você vai fazer higiene do sono, toda aquela coisa anteriormente. No TDAH, o TDAH hoje a gente sabe que é uma deficiência de um neurotransmissor numa região do cérebro. Neurotransmissor é uma substânciazinha que faz o cérebro da gente funcionar, levar o impulso de um neurônio para o outro, né? E aí a gente sabe que no TDAH já se sabe hoje que existe um neurotransmissor que chama dopamina. Então existe uma partezinha lá do córtex frontal que tem essa deficiência de dopamina, certo? O que é que uma medicação faz? É uma medicação estimulante. Por quê? A dopamina ela é o responsável pelo nosso freio, certo? Só para você ter nessa região do cérebro. Então é o que faz a gente ficar mais parado, mais atento, focar melhor. Quem não tem a dopamina não funciona legal. Então quando você usa o metilfenidato, ele aumenta a quantidade de dopamina no cérebro, e aí a dopamina vai lá e vai fazer a gente focar melhor. Mas em crianças que não têm a deficiência de dopamina, você não precisa usar. Entendeu? Flávio, já que você falou em medicamento, você já percebeu, você percebe se está havendo uma maior prescrição de medicamento, às vezes nos casos que não necessitaria deste medicamento? Sim, excelente pergunta, Renata. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente deve falar aqui. É o superdiagnóstico, como a gente fala, né? Existe na medicina, a gente sabe disso, as patologias elas podem ser divididas em categóricas, certo? Ou não categóricas, certo? Para ficar assim bem claro. As doenças categóricas são aquelas que ou você tem ou você não tem. Por exemplo, um câncer. Você tem ou você não tem. Uma infecção na garganta. Você tem ou você não tem. Existem as doenças que não são categóricas. São aquelas que dependem do nível. Por exemplo, hipertensão. Vamos pegar um prefixo igual, hiper, né? Hipertensão. A hipertensão ela necessita que você tenha um nível acima do nível X, né? Para que aquele nível comece a ter prejuízo para o coração, para os vasos. Então, existem as doenças neuropsiquiátricas, elas se apresentam todas dessa forma. Ou seja, precisa que se chegue a um nível X de hiperatividade, né? De frequência que isso ocorre, que leva a um prejuízo para essa criança, para a gente considerar patológico e tratar. Aí você pega esse gráfico, o que é que está acontecendo? Estão puxando esse gráfico para cá. Entendeu? Então, assim, o nível que era para tratar de prejuízo, eles estão puxando para cá, então os critérios não estão sendo seguidos da forma certa, entendeu? Você está puxando para trás e está se tratando criança que não precisa ser tratada, certo? Isso é preocupante. Com certeza. Né, muito preocupante, né, Renato? Porque a gente percebe, né, que quando você faz isso, você pode ocasionar danos, né, para essas crianças. O papo aqui está muito bom. Vamos para os comerciais e retornaremos com o Café com Especialista com a doutora Liédia Rocha, psicóloga, que foi entrevistada pelo Jean. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar e vamos ver como foi a entrevista, né, Jean? Você com a Liédia, falando um pouquinho sobre TDAH também,
puxando para a parte psicológica. Isso mesmo, tivemos lá no Café com Especialista, com mais uma amiga, Liédia Rocha, tratando do tema, né? E foi uma abordagem muito legal. Então vamos lá e vamos ver como é que foi. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Café com Especialista. E hoje temos a nossa convidada especial, também mais uma grande amiga de infância, Liédia Rocha, que é psicóloga clínica e vai falar um pouquinho, né, Liédia, daqui a pouco pra gente, sobre uma coisa que é chamada de TDAH, né? Uma sigla um pouquinho grande, mas que tem uma importância, né, pra gente, para quem tem filhos e até para os adultos também, né? Muito obrigado pela sua presença e é uma honra tê-la aqui conosco. Quem agradece sou eu, Jean, muito obrigada. E é uma honra realmente estar trazendo esse assunto para nós debatermos, porque o TDAH, essa sigla, né, que parece um palavrão, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E em consultório nós recebemos muito essa queixa. Às vezes, realmente, o paciente ele está com o transtorno e às vezes não. Então, eu acho que esse nosso momento aqui é muito importante para esclarecer algumas dúvidas que, porventura, as pessoas tenham em casa sobre o TDAH. Com certeza, né, Liédia? Porque fica, às vezes, difícil de você encontrar, não é, esse limiar daquilo que é patológico do que seria a normalidade. E as crianças? Os pais, como é que eles poderiam identificar que os filhos estão passando por esse transtorno? Bom, eu quero começar explicando que o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou não, porque ele pode vir com a hiperatividade ou não. Por isso que a sigla colocou com hiperatividade. É um transtorno genético, de origem genética, e ele é um transtorno que abrange diversos comportamentos, sentimentos inclusive. A pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção, ela normalmente tem baixa autoestima, normalmente ela consegue identificar ao longo da sua vida, do histórico da sua vida, não vitórias que as fazem ficar com a autoestima lá embaixo. Então elas veem que as outras pessoas conseguem fazer, por exemplo, as crianças na escola. Normalmente se identifica na infância, porque o transtorno inicia na infância e pode ir até a vida adulta. Pode acompanhar até a vida adulta, aquela criança aí até... Exatamente, só que tem um diferencial. A criança com TDAH, normalmente ela tem a hiperatividade mais acentuada. Ela tem sim a ansiedade, a impulsividade, mas a hiperatividade motora, ela é mais vista. Então, aquela criança que não para, aquela criança que senta, levanta na sala de aula, a professora não consegue manter a atenção dela o tempo todo, é aquela criança que se machuca muito. Normalmente é uma criança que você vê que é cheia de cicatrizes, é uma criança que dizem que é estabanada. Essa criança ela tem uma baixa nas suas notas, então os pais começam a desconfiar daí. A escola normalmente chama a atenção, pede para conversar com os pais e fala que a criança não está acompanhando, apesar de perceber que a criança compreende o que está se passando. Então, por que a criança não consegue obter as notas que o seu cognitivo tem a condição de dar? Porque ela não consegue atentar por um tempo suficiente e colocar o seu conhecimento à prova. Então, os pais ficam preocupados, levam para o consultório médico, para o consultório psicológico, para identificar se a criança tem ou não TDAH. Liédia, em relação à questão do tratamento psicológico, a gente sabe que o tratamento médico, né, vai ter esse acompanhamento, é algo muito importante. Como é que o psicólogo, né, como é que o psicólogo atua nesses casos, né, junto à família, junto à criança ou até o adulto, né, Sim. Caso necessário? Como seria esse tratamento? O acompanhamento psicológico ele é essencial. Uma vez que eu coloquei aqui, atinge as emoções, atinge o comportamento, atinge o aprendizado. Então, na verdade, o tratamento para TDAH é um tratamento multiprofissional. Ele carece, sim, do fechamento diagnóstico de um médico, normalmente um neurologista, um neuropediatra, um psiquiatra ou um médico que tem essa especialidade, né? Os profissionais da psicologia, eles também precisam conhecer esse transtorno. Então, nós fazemos normalmente uma avaliação psicológica. Existem alguns testes que nos ajudam, porque não existe um exame que identifique TDAH.
Não existe um exame físico, nem um exame mental que diga esse identificou, mas nós temos alguns exames que apontam a tendência ao TDAH. A investigação, ela é clínica, é totalmente clínica. Então, é uma anamnese muito grande. Normalmente, a gente não consegue, numa consulta só... Tem que ter um acompanhamento para você até fechar o diagnóstico, Até né? para fechar o diagnóstico, sim. Porque você tem que investigar a criança ou o adulto na sua vida familiar, na sua vida escolar, no seu momento de lazer ou na vida de trabalho, no caso de um adulto. Porque para poder fechar o diagnóstico de TDAH, ele tem que ter a hiperatividade. Existe um teste, só cortando um pouco, chamado SNAP, que é muito utilizado na psicologia e também na medicina, que ajuda a identificar o desatento e o hiperativo. Então, existem pessoas que têm o TDAH mais para o desatento, E outros para o outros mais pra- hiperativo, outros misto. Com esse teste, nós identificamos essa tendência. Uma vez identificado, nós vamos entrevistar a família, como isso repercute no seu dia a dia, como isso repercute lá na escola, como isso repercute numa festa, para poder fechar, pelo menos em 2 ambientes da vida desse paciente, o TDAH tem que ter alguma interferência. Aliás, outra coisa que pode ser útil, né, para o nosso público. Essas crianças, ou até o adulto, eles ficam limitados em alguns momentos, do ponto de vista social, por conta dessa baixa autoestima. Isso Pode é- acontecer sim, infelizmente acontece. Não precisaria acontecer se a pessoa tivesse um acompanhamento bacana com os bons especialistas que nós temos aqui na cidade, nós temos aqui em Alagoas, em Maceió, mas aqui em Arapiraca nós temos excelentes especialistas na área da psicologia e da medicina para tratar do TDAH. Mas sim, acaba ocorrendo, porque a pessoa se sente menos que os outros. A pessoa percebe que tem iniciativa e, como diz um tio meu, não tem acabativa. Então, há uma limitação, uma vez que não há um acompanhamento, porque comportamentalmente a gente pode ajudar sim e muito. Essa pessoa, ela precisa ter uma diferenciação no seu modo de agir no dia a dia. Então, o seu cotidiano ele pode ser reorganizado de uma forma muito bacana. E ela sim pode ter uma vida totalmente normal. Ana Beatriz é uma psiquiatra e ela escreveu sobre TDAH e um tanto de outros livros e ela tem o transtorno. Ela é médica, psiquiatra, ela é palestrante, ela é escritora e é Ninguém melhor, um né? sucesso. Quando a gente passa por algumas situações, a gente costuma dizer que aí a autoridade começa a surgir, né? Então, Exatamente, perfeito. Isso é importante. Lédia, gostaria de agradecer a tua presença no nosso Café com Especialista. Esperamos que você possa vir mais vezes e que cada vez mais você possa estar ajudando, né, esse público maravilhoso que nos acompanha. Jean, a honra é toda minha. Lhe agradeço pelo convite. Muito sucesso e estou à disposição. Obrigada. Que bom, Lédia, eu que agradeço. E hoje foi mais um Café com Especialista. Com a psicóloga clínica Liédia Rocha, voltamos aos nossos estúdios. E esse foi o nosso Café com Especialista, com Liédia Rocha, e tivemos alguns papos interessantes. Uma das coisas eu queria perguntar ao Flávio. Flávio, eu percebi que as crianças, elas também acompanham o TDAH, eles vão acompanhando essas crianças até a fase adulta. Será que o diagnóstico tardio, esse tratamento tardio, pode trazer danos para essas crianças? Sim, perfeito. Bela observação, Jean. O TDAH ele tem a seguinte característica. Quanto mais tempo você passa para tratar, mais comorbidade acontece. O que é comorbidade para o pessoal? É quando você tem na medicina outras doenças associadas àquela doença inicial, né? Mais ou menos isso. Então, quanto mais tempo você passa sem tratar uma criança, ela pode se tornar um adulto com muita comorbidade. Por exemplo, uma criança com TDAH pode ser um adulto com um transtorno de conduta, pode ser um adulto com um transtorno opositor desafiante, que são transtornos mais graves, né? Existem trabalhos que mostram que aquela criança que não é diagnosticada do TDAH logo no início e passa até a vida adulta sem se tratar, tem um número muito maior de vícios. Cigarro, drogas, entendeu? Então, assim, é claro, nem toda criança
tem o TDAH vai evoluir para isso. Existem até alguns que evoluem e curam, e não apresentam mais. Mas se você não diagnosticar, você corre esse risco de ser um adulto. E aí esse adulto chega para o psiquiatra adulto, já cheio de comorbidade, fica difícil dele olhar lá para trás e identificar que tudo começou apenas com TDAH, entendeu? Então, quanto mais tempo passa, mais comorbidade se associa à vida adulta. Outra coisa que me chamou bastante atenção, quando a Lied já falou, foi das causas. Ela falou de causas genéticas. Mas existe um trabalho que foi feito em conjunto da Universidade do Canadá e de Harvard, nos Estados Unidos, onde hoje é o maior estudo que tem em TDAH, onde se avaliaram 1.100 crianças. E aí viram que a epigenética, e aí só falando o que é epigenética, é quando o ambiente modifica o nosso DNA. E no caso do TDAH, foram vistos que crianças que tinham maior consumo de alimentos com agrotóxico, essas tinham uma maior chance de desenvolver TDAH. Só que um trabalho, quando a gente lê, uns tomam um rumo, né? Entende de um jeito, e outros de outro. Então, um grupo acredita que um maior consumo de agrotóxico pode levar ao TDAH. Outros dizem que não tem nada a ver, que até criticaram o estudo, diz que não foi muito bem desenhado esse estudo, e dizem que não tem nada a ver o consumo de agrotóxico com o TDAH. O que você tem a dizer sobre isso, Flávio? Você tomou partido de algum dos grupos? Eu conheço o trabalho. É o seguinte, essas patologias, TDAH, autismo, transtorno do espectro autista, existe muita coisa se pesquisando ainda, certo? Então, assim, o que a gente sabe com relação ao TDAH hoje? Você perguntou se eu tomei partido. O que a gente sabe, que eu acredito até agora, é uma coisa apenas, que existe um potencial grande de herdabilidade, certo? Cerca de 80% das crianças com TDAH existe algum grau de herdabilidade. Foi herdado da família, tá? Como é que eles fazem esse trabalho de herdabilidade? Eles comparam irmãos gêmeos univitelíneos. Então, eles pegam os irmãos gêmeos e vê quantos por cento daqueles irmãos desenvolveram a doença, os dois. E dos irmãos gêmeos univitelinos, 80% os dois têm a doença, entendeu? Então, a gente sabe que existe um grau grande de herdabilidade. Agora, o quanto o meio influencia nisso, a gente sabe que influencia de alguma forma, mas ainda não tem nada definido com relação a isso. Mas o ambiente familiar, em que grau ele pode atingir positivamente ou negativamente uma evolução, ou até, podemos dizer, uma melhora nos sintomas do TDAH? O ambiente familiar é importantíssimo. O ambiente familiar, convívio familiar, ele faz parte do tratamento do TDAH. Em crianças, existem trabalhos comparando a influência da família, a terapia cognitiva comportamental e o remédio, certo? E a gente sabe que em crianças menores de 6 anos, o apoio psicológico e o apoio familiar é mais importante que o remédio. Mas, a partir dos 6 anos de idade, já se sabe que a medicação, se falando do TDAH, já é superior a essas outras duas formas. Mas, assim, é evidente que a educação dos pais precisa ser feito um trabalho, como já foi falado pela psicóloga, precisa ser feito precisa ter essa parceria com a família e precisa educar os pais de como lidar. Os pais precisam ser educados de como lidar com essa criança, tá? Ou seja, mais uma vez a gente vê a importância de uma equipe multidisciplinar trabalhando em prol de uma melhora, no caso de uma doença como o caso do TDAH. Perfeito. Né? Jean, vamos chamar os comerciais, né? Porque no nosso próximo bloco a gente vai ter o nosso momento culinária. Até daqui a pouco. Voltamos com o nosso saúde e bem-estar. E agora, no nosso momento culinário, a Maria Eduarda, que vai nos ensinar a fazer um biscoito integral. Não é isso, Duda? A Duda tem 10 anos, já faz esse biscoitinho para levar para a escola, né, Duda? A Duda pratica natação, o que mais? Handebol e aikido. E aikido, muito bem, um atleta. Então vamos ver, o que é que você vai utilizar para fazer o biscoito? Um ovo, 250 gramas
de farelo de aveia. Farelo de aveia, mas pode substituir, você estava me falando que pode substituir por aveia e flocos finos, não é isso? Tudo bem. Uma xícara de açúcar mascavo. Uma xícara de açúcar mascavo. 5 colheres de manteiga. 5 colheres de manteiga. 3 colheres de sopa de linhaça. Linhaça. E 1 colher de chá de fermento em pó. Tá, a gente vai misturando, né, Duda? A gente pode colocar, como é um biscoito para criança, a gente pode misturar um pouquinho de linhaça com chocolate granulado. Então, assim, quando eles forem comer, vão pensar que tudo é chocolate. Então, vai mexendo, né, Duda? Mexe bem. Depois que mexer tudo, vai ficar uma massa homogênea, não é? Tá. Então, vamos botar esse pedaço, esse aqui. Vamos botar essa parte aqui, que a gente já tem uma massa que a Duda já fez, já mexeu, não é? Então, essa massa... O que aconteceu depois que você misturou? Vai enrolar no papel filme e deixar 1 hora na geladeira. Então, Duda, depois que passou 1 hora na geladeira, a gente tirou. E aí, o que é que faz a partir de agora? Fazer as formas de biscoito. Faz o formato do biscoito. Você vai fazer uma bolinha. Isso. A Duda trouxe pra gente um formato tipo cookie. Eu sempre oriento as mães que quando é um biscoito para criança, utilize o cortadorzinho de biscoito. Então, esses aqui são em formato de coração, mas tem formato de bichinho, tá? Então, tanto pode ser em formato de cookie, que foi como ela trouxe, ela tá fazendo aqui, mas a gente vai fazer um em formato de coração, tá bom, Duda? Então, abre bem a massinha. Você abre mais um pouquinho pra gente fazer o coração. Isso. Faça o coraçãozinho. Isso, Duda. A Duda já é uma expert. Ela diz que quando ela não tá estudando e praticando esporte, ela tá fazendo o biscoitinho dela. Não é, Duda? Você gosta de cozinhar? Muito bem. Aqui em formato de coração. Depois que você corta os biscoitos, o que é que você faz? Precisa descansar ainda ou vai direto pro forno? Direto pro forno por 20 minutos. Vai direto pro forno por 20 minutos. E aí você já trouxe os biscoitinhos prontos também, não é isso? Vamos colocar essa parte aqui. E aí eu vou pegar os biscoitinhos que a Duda trouxe. Enquanto isso, tá aqui Dr. Jean e Dr. Flávio salivando pelos biscoitos, né? Esse biscoito delicioso da Duda. Muito bem. Duda, os biscoitos aqui passaram 20 minutos no forno, não é? E ficaram prontos. Você gosta do biscoito? É gostoso? A gente pode experimentar? A gente vai gostar? Então vamos experimentar. Por favor, Flávio, Jean, vamos experimentar o biscoito da Duda. Gente, esse biscoito da Duda, ela não colocou chocolate granulado, ela só fez com linhaça. E aí, rapazes? Muito bom. Maravilhoso. Bom, não é? Qualquer criança come tranquilamente. A gente vê que é uma receita saudável, rica em fibras e que as crianças gostam. E é uma coisa que você pode juntar seus filhos na cozinha e fazer uma farra na cozinha. Vocês viram que a Duda, o tempo todo, lógico, na hora de colocar no forno, a mãe tem que ajudar, não pode deixar que a criança se exponha, mas é uma ótima receita pra gente ter como um lanchinho da tarde, até como um lanche da escola, né? Então, Duda, obrigada. Você foi perfeita, parabéns, tá? E a gente vamos finalizar o programa. Gostaria de agradecer a você, Flávio, por ter aceito o nosso convite. Em primeiro lugar, parabéns pelo biscoito. Maravilhoso. Vou levar uns para casa, né? Posso, né? Gostaria de agradecer também o convite. E gostaria de deixar um recadinho no final, se me permitir. Fica à vontade. A gente, como neuropediatra, a gente lida diretamente com muito preconceito, né? Então, as queixas que a gente tem, a gente falou de hiperatividade. A criança com autismo pode ter hiperatividade, a criança com deficiência intelectual pode ter. Então, assim, é importante que a gente consiga... É aquela história, não julgar antes de ver.
Porque a criança com hiperatividade é aquela criança que no supermercado vai estar mexendo em tudo, vai estar correndo, que na igreja vai estar. É uma criança de 10 anos que não fica parada na igreja, que a gente espera que fique. E aí, qual é a reação normal? É aquela de olhar e virar o rosto. Então, assim, a gente tem que saber que existem sintomas desse tipo, que essas crianças elas podem até ser agressivas com a própria mãe, até com você, certo? E que, antes de julgar, procura saber o que está acontecendo, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Isso é queixa frequente no consultório, as mães sofrem muito isso, certo? Então, assim, esse momento é importante para a gente falar sobre isso. Se não quer ajudar, pelo menos não critica, né? É aquela situação que a gente vê com preconceito, como você falou, né? O sofrimento das pessoas que são julgadas, que são vítimas do preconceito. Isso, já existe a carga da própria doença, né, Jean? E você ainda tem a carga da própria doença, você tem ainda um preconceito, um julgamento de várias situações que ocorrem no dia a dia, coisa presente todos os dias, né? Então, eu acho que esse é um recado legal pra gente deixar aqui no final do programa. Muito obrigada mais uma vez. Flávio, muito obrigado pela tua presença no nosso programa. Renata, parabéns. Duda, os biscoitos ficaram deliciosos. Vou levar um bocado para casa, viu? E você que está nos vendo, acompanhe o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Até a próxima. Tchau.